Fala pessoal, mais um episódio do Dois Controles Podcast. Eu sou o Agostinho e aqui na bateria. Quem tá na bateria comigo? Ó, virada. Tá. Eu, 2L, na área. Um convidado. Hoje tem convidado novo. Novo. Sim, Porra! sim. A gente tá tentando trazer há muito tempo já. Eu tô tentando verdade. trazer há muito tempo. Consegui! Porra, que alegria, cara. Filipão, seja bem-vindo aí ao Dois Controles Podcast. Obrigado, meus queridos. Prazerzaço estar aqui com vocês. Juro que foi na melhor das intenções, tentando remarcar e saiu. Não, que isso. A gente entende. A gente entende. Hoje a gente está aqui, galera, para falar, né, sobre... Primeiro de tudo, a gente trouxe o Felipe aqui para falar sobre o bom e velho rock and roll, né? Porque quem costuma a conviver aqui na área que eu e o Agostinho a gente vive, que é na Tijuca, do Rio de Janeiro, sabe que tem um lugar especial para quem curte rock and roll chamado Calabouço, né? E o Felipe, ele toca lá. É sócio, Felipe, do Calabouço? A gente pode falar Sócio isso? mesmo. Sócio do Calabouço. A gente vai falar um pouquinho da trajetória do Felipe, a gente vai falar um pouquinho de Calabouço, vamos falar de Purano, vamos falar de digital, né? Vamos falar do cover que eu e você, Agostinho, cover não, uma banda tributo que a gente não foi, do The Police, né? Não sei por que a gente não foi, né? Estávamos juntos. Logo antes, né? Estava no show do Sting, todos os três, mas nós três não estávamos juntos, né? No show do Sting. E por aí vai. Esses são os assuntos da pauta de hoje. Então, olha só. Felipe, olha só. Como é que o pequeno Felipe, aquele... Ai, meu Deus. Eu comecei a ouvir rock. Como é que foi, cara? A tua trajetória? Desde Cara, eu quando? tenho que agradecer muito ao meu irmão, né? Eu tenho um irmão mais velho, 4 anos e meio mais velho. E, cara, eu brincava de soldadinho ouvindo Megadeth, Iron Maiden, Metallica. Não tem exagero, assim, com 5, 6 anos de idade, ele tava ali com seus 10, já tava ali consumindo rock, e a gente dividia quarto, então eu escutava. Nessa época você não tem muito gosto musical, você fala, não, eu quero ouvir isso, quero ouvir aquilo, então sempre ouvi o que rolou. Meus pais, apesar de não serem roqueiros, efetivamente curtem também algumas coisas, então nunca saiu tanto assim disso. E aí com 13 anos eu entrei na minha primeira banda. Caraca. Caralho, irado. E aí a gente tocava, cara, o que todo mundo toca de primeira banda, né? Black Sabbath, Deep Purple, Whitesnake, Iron Maiden e tal. Cara, e foi isso, assim, foi até hoje, assim. E tu já era vocal na primeira banda? Sempre, ou tu... sempre comecei cantando, sempre cantei, pouquíssimas vezes eu entrei em algum projeto que eu fazia alguma outra coisa diferente, mas sempre foi coisas pontuais. Fiz um sub tocando baixo para uma banda. Na verdade, em 3 momentos fiz sub tocando baixo para 2 bandas diferentes, mas assim, coisas muito pontuais. Eu e você, pelo menos, Agostinho, menos do que a gente, eu acho que a gente tem uma paixão pelo Pearl Jam, né? Quando é que surgiu isso aí? O meu foi mais velho, né? Eu já era adolescente quando isso aconteceu. Então agora eu que tô ferrado agora. É? Eu não sei o que aconteceu na minha adolescência, que eu escutei Nirvana pra caramba e tal, não sei o quê. Eu senti que, tipo, pô, ele falou que tocou as principais, eu tava esperando justamente um Nirvana. Aí tu já veio com Black Sabbath, Megadeth, eu falei, não, mano, é outra parada então aqui. Cara, eu não sei o que aconteceu na minha adolescência, que eu pulei o grunge, assim. Óbvio, né? Escutei algumas coisas de Pearl Jam, Alice in Chains e tal, mas não foi... Cara, aí... Não, olha aí, já misturando assuntos, né? Eu fui técnico de som no Calabouço durante muitos anos, né? Caralho, irado. Eu morava ali do lado, então, assim, pra mim era super confortável e tal, meus amigos estavam lá, etc. E eu fiz muitas vezes o som, eu fui técnico de som para shows da Purano. Então, lá em 2012, 2013, mais ou menos, eu comecei a acompanhar mais os shows deles e tal, não sei o quê. Eles me chamaram para fazer participação, etc e tal. E aí eu fui conhecendo o Pearl Jam. Pô, novato aí no grunge. E aí eu fui conhecendo o Pearl Jam. Mas assim, os anos se passaram e eu, assim, escutava e tal, coisas assim, nada muito aprofundado. Até que quando estava voltando a acontecer os shows pós-pandemia,
eles me chamaram para fazer alguns shows, e aí que eu fui escutar, tipo, cara, vamos lá, vamos estudar Pearl Jam, vamos escutar. Cara, eu me apaixonei, assim, porque as letras são, assim, um negócio fenomenal. Para quem escutou diversos outros artistas, não estou dizendo que os outros artistas são ruins de letra, não, mas, assim, a grande verdade é que existe... Cara, existe uma grande diferença, assim, né? O Ed Vedder é um letrista, assim, que foge total do padrão da maioria dos outros letristas. Sim, então, sim. Cara, foi paixão a primeira escutada, sei lá, a primeira estudada. E aí foi isso. Aí eu fiz alguns shows com a Apurando, a coisa foi ficando. Tô aí há 4 anos na Apurando. Pô, eu achei que tu tinha mais tempo da Apurando, cara. A Apurando, pra quem não sabe, é uma banda tributo ao Pearl Jam, né? O Felipe tem a oportunidade de ser o vocalista, como ele falou. E a banda existe há quanto tempo já, cara? A banda começou há 25 anos atrás, mas era uma coisa totalmente amadora. Assim, eles tocavam no aniversário de um deles, aí se juntava com a galera e tocava. Até que eles começaram a tocar em alguns lugares. E aí, no Calabouço, eu não lembro agora se eles fizeram 1 ou 2 shows tocando coisas variadas. E aí, para o Calabouço, eles falaram, pô, vamos fazer um especial Pearl Jam? Vamos fazer um tributo a Pearl Jam? E ali a banda tomou esse formato, tomou essa cara. Provavelmente lá para 2009, 2010, assim, mais ou menos, a banda tomou esse rumo do tributo a Pearl Jam. Ah, tá. E já tem muitos anos aí fazendo Pearl Jam. Não muda não, pelo amor de Deus, cara. E tem o Calabouço também, ele é uma casa bem, bem antiga já, né? 2009. 2009? 2009. E aí ele fechou numa época, não fechou? Ele ia fechar, não lembro. O antigo dono, Marcelo, que é um queridíssimo nosso, ele já estava tentando vender há um tempo, já há alguns anos. Quando veio a pandemia, ele fechou, e aí, cara, não teve como. Aí ele botou assim, né, tipo, forçou a barra para vender, entrou em contato com um monte de gente, etc. Em 2021, acho que foi janeiro de 2021, a gente começou a conversar com ele, ou dezembro de 2020, uma coisa assim. E aí a gente comprou em abril de 2021. A pessoa que estava interessada logo antes da gente, que teve tipo a prioridade para negociação, queria transformar numa padaria, cara. Que isso, cara? Pelo amor de Deus, não. Perdeu o Calabouço para virar uma padaria com pão francês a R$10, né? Porque ali na Tijuca, o tamanho daquele negócio, né? Ia ser uma super padaria, né? Sim, dá para ser um Calabouço e padaria. Cara, aí a gente forçou a barra, a gente, né, tipo, ficava lá enchendo o saco do Marcelo, pô, cara, e aí, como é que tá a negociação aí com os caras? Volta a falar com a gente, etc. E aí que a gente começou a nossa longa jornada, né? Porque isso foi abril de 2021, se não me engano, 25 de abril de 2021. A gente só abriu em março de 2023. Porra! A gente ficou praticamente 10 meses travado só no processo com o Corpo de Bombeiros. Pô, porque ali tem que ter uma estrutura também do... Foi uma escolha nossa, tá? Né? A gente escolheu ter um alvará para reunião de público. Né? O que isso quer dizer? Que eu posso fazer efetivamente shows. Os shows que a gente faz lá, a gente pode efetivamente... Eu posso trazer um artista internacional, eu posso trazer, por exemplo, o Bruno Suter, que vai tocar no sábado, eu posso trazer esses artistas, eu tô seguro do meu alvará. Pô, show, é isso. O alvará para reunião de público é o pior alvará que você tem para tirar, óbvio, com exceção dessa parte de indústrias químicas, etc., hospitais, mas assim, dentro do entretenimento, é o pior alvará que você tem para tirar. Então, depois de 6 meses e pouco de entrada no processo, aí é que a gente recebeu a notícia de que a gente tinha que colocar mais uma porta de 2 metros, além de ter aumentado a primeira porta, a gente ainda teve que botar mais uma. Então, a gente quebrou a parede da fachada inteira, teve que quebrar tudo, reforço estrutural, mais a encomenda da porta. Só a porta demorou 45 dias para chegar, depois de confirmar o funcionamento. É um negócio assim. Então foi isso, foi uma luta aí de 10 meses, só isso assim, pós-obra, a obra geral que a gente fez lá, né, quebrou o banheiro, quebrou isso, aumentou, né, a área interna ali de público, etc. Sim. Aí, quando a gente estava com tudo pronto e vamos botar o projeto no Corpo de Bombeiros, mais de 10 meses. Isso tudo, aí a gente recebeu o documento no dia 23 de março de 2022. E a gente, na mesma noite, divulgou que ia ser em março a abertura. A gente falou, cara, tem mais um fim de semana, é isso. E aí, dia 28, a gente fez um soft open só para familiar, assim, os amigos mais próximos, para ver, né, os garçons rodando, a cozinha funcionando, um caos.
Não, sério, eu acho que devia ter umas 150, 160 pessoas lá. Provavelmente eu tive 150, 160 pedidos errados. Caralho. Assim, mas foi perfeito, porque assim, a gente conseguiu ver, ok, aqui, problema aqui, solução. Sim. Que no dia seguinte foi suave, assim. Essa parte, essa dinâmica de bar e cozinha e tudo mais, suave. Com exceção de que a gente passou uma semana no gerador, porque explodiu o transformador da rua. Puta merda. Então a gente teve que botar um gerador. Caralho, que só notícia boa, né? E para completar, a gente conseguiu que o nosso desejo era que a Brazilian Maiden fizesse a reabertura do Calabouço, que era uma das bandas mais emblemáticas da casa e foi a banda que fez a inauguração dos shows do Calabouço. Sim. Tem todo um contexto, todo um mojo aí na parada. E aí, além de estar no gerador, caiu um temporal que alagou tudo, entrou água no calabouço, um palmo de água. Não. A gente teve que desmontar todas as mesas, o som, tudo que estava no chão. Aí a água escoou, a gente remontou tudo e mesmo assim fizemos a noite com 180 pessoas lá e show da Brasileira. Porra. Foi assim, que foda. Apesar da catástrofe, foi sensacional, assim, sensacional. O calabouço, ele comporta quantas pessoas, irmão? Por conta desse alvará, a gente tem uma capacidade de 335 pessoas. Só que isso contempla áreas que eu não utilizo normalmente. Né? A área de bar e etc. Porque se eu quiser transformar minha cozinha numa pista de dança, eu posso. É mais ou menos esse é o... porque para o corpo de bombeiros, ele não sabe o que você vai fazer dentro daquele estabelecimento. Entendi. Então ele vai te fazer, cabem 335 pessoas, então você tem que ter saída de emergência para 335 pessoas, extintores para 330, tem que ter tudo. Só que a gente normalmente limita aí em 240, 250 pessoas, para que a gente possa também atender o público, o ar-condicionado dar vazão, essas coisas todas que o calor que estava fazendo não estava dando vazão. Né? A gente sentia aquela brisa do ar-condicionado, mas se se afastava um pouco já estava quente. Então a gente reduz por conta própria mesmo. Maneiro. Isso é maneiro. Realmente, toda vez que eu fui lá, eu nunca passei calor. Eu acho que eu nunca passei calor. Já tiveram dias quentes, assim, mas ainda assim a gente não consegue sanar, mesmo nos dias terríveis, né, de calor aqui do Rio de Janeiro. Cara, eu ia perguntar para o Felipe como é que foi essa questão de se tornar empresário, porque... E aí é uma coisa extremamente curiosa da minha parte, sabe, Felipe? Eu sou do mundo da CLT e, eu acho maneiro pra caralho essa parte empresarial, a galera que manja disso, que vive disso, é um universo bastante diferente, bastante distante da minha realidade, e pelo que eu entendi, tu tinha uma veia artística muito forte aí, né? Desde jovem, tocando, fazendo música, e eu queria saber, cara, essa parada de ter um negócio, já tinha na tua cabeça? Você já tinha outras experiências? O Calabouço foi a primeira? Olhando hoje, tu acha que foi um negócio mais aventura ou não? Não, Rafa, ou Agostinho, foi uma parada pensada, a gente estudou legal, foi consolidado. Como é que é, cara, essa entrada no mundo empresarial? Foi um pouco dos dois, né? Uma coisa pensada, porém completamente insana também, né? Mas assim, eu comecei a trabalhar com evento em 2004, né? Na parte de som, sendo técnico de som e tal. E aí, ao longo do tempo, eu fui, por exemplo, produzindo meus próprios eventos, comecei a produzir eventos de literatura, de games, etc. Legal, cara. Que maneiro. Eu fazia transmissões dos campeonatos de League of Legends no Rio de Janeiro. Que foda, sério? Chegamos a fazer 1.100 pessoas no Circo Voador. Voador. O Agostinho vai chorar agora, que o Agostinho é jogador de... A vida do cara é maneira pra caralho, mano. Fizemos Circo Voador, com transmissão, com telão de LED, mas essa onda dos eventos eu acabei me afastando e tal. CLT eu fui uma vez na minha vida só. Trabalhei no Vivo Rio, na parte de produção do Vivo Rio. E aí também, né, voltado para a parte de eventos e shows. E aí saí do Vivo Rio, nunca mais fui CLT. Isso já foi 2011 que eu saí de lá. Sorte a sua, hein, cara. Porra. Cara, mas olha só, às vezes bate uma saudadezinha, tá? De 6 horas você ir embora e acabou, não tem mais o que pensar no meu trabalho. Então, isso é foda, né? Também tem esse lado. Tem os bônus e ônus. Mas assim, eu trabalhei na parte de... trabalhei no Rock in Rio, supervisionando stands dos patrocinadores. Fiquei 5 anos no Imperator, no Centro Cultural ali no Meia. Que maneiro, cara. Parte na produção, parte na parte foi ótimo, né? Parte na área operacional.
Então, aí eu peguei experiência, por exemplo, cuidando da parte de segurança, bombeiros, atendimento, bilheteria, limpeza, tinha noção manutenção. de muita coisa já, então, né? Aí foi por essa área. Mas, cara, eu viajei em 2013 para os Estados Unidos, né? E aí, cara, lá você vai você não tem os bares que você tem aqui praticamente, assim, que você vai num lugar, tem 10 bares que vendem as mesmas coisas, com as mesmas cervejas, nada de diferente. Isso não tem lá. Você tem um bar que é só de esporte, aí você tem um bar que é especializado em pizza, outro especializado em sei lá mais o quê. E aí, eu saí de lá e falei assim, cara, eu quero ter o meu bar nerd. Quero ter meu bar, né? Tipo, eu quero que as pessoas comam, sei lá, vestida de mago, foda-se. Né? Tipo, aquela parada assim. Eu falei, cara, dá pra fazer. E na época não tinha. Não tinha nada, nem aqui no Rio, nem em São Paulo. Eu não sei se o Gibi já existia em São Paulo na época, mas assim, não tinha isso. Depois começou a surgir, né? Tem o Vassoura Quebrada, Beco Hexagonal. Teve durante um tempo ali no centro do Rio, esqueci o nome, eu fui até algumas vezes lá. Mas enfim. E aí eu, cara, comecei a ter essa paixão, fui fazer curso no Sebrae, né? Conversei, me juntei com 2 amigas que também estavam a fim de montar um negócio, e a gente conversava, né? Foi tentando isso, mas aí depois de um tempo eu fui dando uma desistida, não tinha ninguém para embarcar comigo, eu não tinha também grana para embarcar nessa sozinho, então até que surgiu esse pós-pandemia com o Calabouço vendendo, aí o Rodrigo, que é um dos meus sócios, que também é guitarrista da Purano, grande Rodrigo. Ele também é amigo do Marcelo Perello, né, o antigo dono. E ele falou comigo, cara, olha só, conversei com o Marcelo, o valor é esse. O que você acha? Maneiro. Falei, cara, vamos conversar. Falei, né, tipo, vamos ver o que acontece. Vamos chorar preço. Assim, tinha que entender. Né? Dependendo do valor, a gente ia falar, tem uma condição, ou então dá, não dá. E aí a gente acabou tendo essa conversa, foi muito legal. Conversamos com outro cara, que é o nosso terceiro sócio, que já conhecia o Rodrigo há muitos anos, ele já tinha experiência com bar, né? Tipo, Shenanigans, tinha tido um restaurante de comida japonesa, né? Jamais nessa área de alimentos e bebidas. Então a gente conversou, ele gostou da ideia também, a gente foi, né, amadurecendo. Entendi. Até que o pessoal da padaria não comprou o Calabouço. Graças a Deus, obrigado. Muito obrigado, cara. Meu Deus, Felipe, muito obrigado. Pô, cara, vou te dizer que deu um desespero, não só tipo, eu não vou conseguir comprar. Até ali, tipo, beleza, não consegui, ok. Mas caraca, perdeu o Calabouço, perdeu um lugar de rock, assim, sabe? Só tem o Calabouço. Na Praça Bandeira você tem o Heavy Beer e tal, você tem o Brooks do Meyer ali, mas na região mesmo, não tem mais nada. Não tem. No centro da Tijuca, assim mesmo, não o único que é Exato. Tem Tijuca, Isabel, Grajaú, Usina, tem nada, só tem ele. E o resto é exclusivamente pagode, sertanejo e funk, assim. Sim. Você não tem nem um barzinho de jazz, um barzinho de blues, não tem nada. Assim, não tem, Do 8 ao 80, assim. Do bom ao péssimo, é tipo isso. Mas entendi, cara, entendi. Do meu ponto de vista, não foi nada... Quer falar que do meu ponto de vista, pô, o negócio foi muito bem pensado, pô, pelo amor de Deus. Estudou pra caramba aí, fez vários cursos e colocou uma galera que já manjava. Maneiro demais, cara. Obrigado por compartilhar essa parte aí da tua vida. Pô, você literalmente viveu de música, né, cara? Tanto artisticamente quanto no meio de negócios, né, em produção, si, né? Tudo mais. No meio da música. Como músico também, né? Mas sempre no meio da música, assim. Realmente, nunca tive um trabalho que fosse não ligado a isso. Essa é a grande verdade. É tua vida, né? A veia. Cara, e olha só, a gente falou... Vamos falar um pouquinho mais de Pearl Jam? Pode ser? Claro. Porque assim, a gente já viu... Você acabou de falar que o Ed Vedder é um exímio letrista, né? A Purano, ela segue algum padrão de disco? Tem algum disco de preferência da banda? Ou assim, o foda assim, o Tenno, porque o primeiro ele é sacanagem. Mas assim, os outros discos, o segundo é muito bom, aí vem o Binaural também é muito bom. O último agora, não é o Jagaton, não é, como é que é? Dark Matter. Eu ouvi algumas músicas, não ouvi todas, mas gostei muito também. Assim, a banda segue
padrão de mesclar música nova com música mais antigas? Como é que vocês fazem? Curiosidade de montagem de setlist, tá? A gente já fez um especial 10, né? Tocamos ele na íntegra, inclusive Deep. Foda. Também tocamos, mesmo que é uma das que as pessoas menos gostam, mas a gente tocou tudo. Como experiência não foi tão legal assim, porque você tem tantos clássicos no 10, que se você toca ele na íntegra, você, durante um momento do show, você tocou, tipo, quase tudo ali que a galera conhece, vai estar num mesmo bloco. Mas a gente, assim que lançou o Dark Matter, a gente tocou a própria música Dark Matter, acho que foi na mesma semana, assim. A gente tinha um show lá no The Rock Bar, no Jockey, e a gente conseguiu estrear ela na mesma semana que lançou. Foi irado. Não tem essa montagem de repertório por álbum. Às vezes o que a gente faz é tipo, olha pro repertório e fala, caraca, tipo, só tem das músicas antigas. Não, peraí, vamos mexer, botar algumas coisas mais novas. Eu acho que a gente faz o setlist muito mais pensando na história do show ali, de, né, um momento mais animado, aí vamos fazer um momento mais introspectivo, aí tem aquele momento balada, né, para os apaixonados, e aí você volta para aquele momento mais agitado. Então é mais numa dinâmica pensando em como que o público vai conseguir curtir mais do que em si formatar a discografia do Pearl Jam, ter um de cada álbum e etc. A gente não tem muito essa preocupação. E muitas vezes a gente inclui coisas também do grunge, né? A grande maioria dos nossos shows, a gente tem algumas músicas. Além de tudo, a gente ainda faz uma Seattle Night, que a gente faz alguns shows especiais, que é realmente todo o variadão de grunge. Então a gente toca, sei lá, 10 do Pearl Jam, mas a gente toca outras 15 de outros artistas. No formato tradicional, não. A gente vai tocar aí... Nossos shows são bem longos, né? Normalmente aí 2 horas e meia, 2 horas e 45 de show. E aí a gente toca ali, sei lá, 20 do Pearl Jam, e 25 às vezes do Pearl Jam, e 7, 8 de outras bandas. Que foda. Não tem muito formato específico, assim. E dá pra falar quando é que é o próximo show da Por Ano? Próximo show da Por Ano, a gente toca dia 5 de abril no TT Garage, ali na Barrinha, no Joá. TT Garage. E já tem data no Calabouço? Tem no Calabouço. Tô te perturbando. Preguiçoso não quer ir pra Barra. E aí, 25 de abril. 25 de abril, então eu tô lá. 25 de abril eu tô lá. Estaremos todos. Sexta-feira, isso aí. Então é isso. Bom. E olha só, falamos um pouquinho de Pearl Jam agora. Eu conheci... Quer dizer, eu vou me aprofundar um pouquinho mais rapidinho. Tá? Porque não é todo dia que eu tenho oportunidade de conversar com alguém que gosta tanto de Pearl Jam quanto eu. Pra gente encerrar o assunto Pearl Jam aqui, tem música preferida? Acho que no singular não, talvez num pequeno plural eu consiga. Caraca. Eu acho I Am Mine uma obra-prima. Eu acho Jeremy uma obra-prima. Eu amo Just Breathe, acho incrível, pode ser a baladinha, etc. Eu tenho um carinho muito especial pela Future Days, porque eu também tenho um carinho muito especial pelo The Last of Us, pelo jogo, então acaba que se atrela uma coisa a outra é difícil. E eu gosto muito de Corduroy. Eu assino embaixo de tudo aí que tu falou, cara. As minhas... Mas você tem alguma preferida extra, além dessas? Eu gosto muito de Comeback. Eu gosto muito do Animal, né, lá do Versus. Maravilhosa. Lixo, por favor. Agora é um pedido. Por favor. Olha só. Por favor. Ele queria chegar nesse ponto. Eu esqueci. A gente tocou Lixo uma vez lá no Calabouço. Dia 25 de abril. Por favor, Felipe. Não preciso nada sozinho, mas eu vou falar com o pessoal. Por favor. Faz a burocracia. Leva o pedido, requerimento para lá. Por favor. Não, pior que a gente tocou essa música porque uma super fã da banda, que é ultra fã do Pearl Jam, ela já foi, se não me engano, a 39 shows do Pearl Jam. Meu Deus. Ela viajou e acompanhou, assim, pelos Estados Unidos, foi em outros países. Que irado. E aí ela ficou, toca lixo. A gente acaba tocando umas músicas por causa de algumas pessoas específicas. Isso acontece muito, sabia? Tem um cara mesmo. Que todo show que ele vai, ele pede pra gente tocar Garden. Ou State of Love and Trust. Então, assim, aí tem algumas pessoas que a gente já sabe, caraca, aquela pessoa, me contou uma vez uma história super emocionada sobre música X. E aí, como a gente já tá entrosado há muito tempo e os shows são longos, a gente consegue fazer o tipo, cara, eu olhei a pessoa na plateia, vira, galera, vamos tocar tal? Vamos. Pronto. Aí a gente vai e consegue fazer isso. Mas não é de improviso, não, né? Acho que a gente consegue. Não, cara, o nosso setlist, vou ser bem sincero,
sempre tem umas, sei lá, 7, 8 músicas diferentes em cima do palco. É mesmo? Não vamos tocar essa não? Não, vamos botar aquela outra, vamos, pronto. Porque é isso, assim, o lance de estar entrosado, a gente sente o público. O Calabouço é um único lugar que a gente consegue tocar alguns lado B, que tem uma galera fã de Pearl Jam. Nos outros lugares, você tem os fãs de Pearl Jam, mas se misturam com a galera que é roqueira, que curte outras paradas e tal, curte também Pearl Jam. Mas se eu tocar, por exemplo, Lixo, o pessoal não faz ideia de qual é a música. O que não é um problema, né? Às vezes você gosta muito de uma banda, mas você não conhece todos os lados B da banda. Cara, mas isso acontece muito. E aí você vê que a galera deu uma desanimada naquela música que você achou que o pessoal ia animar. Logo depois vem uma balada, e você fala, porra, não, peraí. Se eu botar a balada agora, aí fudeu. O pessoal vai sair pra fumar, vai bocejar, né? Ferrou. E aí a gente começa, não, então vamos botar uma outra, vamos fazer não sei o quê, sabe? Então tem essa dinâmica no show. Assim, só pra gente encerrar, vou falar uma. Eu até abri minha playlist aqui. Não, tem uma lembrar. Que você precisa falar, né, 2L? Não é possível que tá te escapando da memória, né? Não, do Devolution? Né? Tá no teu braço. Da minha tatu. Olha aí. Achei que você não ia falar não dá pra ver direito do que cortar meu braço. Essa é aquela música que eu adoro. Foi uma música que, olha aí, na época que lançou, eu já curtia, né? Só que eu nunca acho que fica efetivamente boa ao vivo. Cara, eu tenho essa mesma impressão. De voz, na voz da Ed Vedder, que tem umas coisas assim que parece que nunca chega lá naquele formato ideal para se fazer ao vivo, sabe? Interessante. Mas é maravilhosa. A letra dela é um negócio também fenomenal. Ó, Light Years, tá? Off He Goes, Present Tense. Eu vou ficar falando uma porrada aqui. Só fala lá do B, ó, viu? Tem Given to Fly também. Given to Fly também. Eu tinha esquecido de falar, você falou duas, ó, Given to Fly e Animals, são duas que estão ali na minha segunda leva de preferidas. Vocês que são muito fãs, vocês não aguentam mais Black e aquela Yellow Lead Better, não sei o quê. Eu nunca lembro o nome dessa música inteira. Vocês não aguentam mais, né? Porque eu acho fantásticas. Mas... Cara, olha, vou ser bem sincero, Black é aquela música que eu admito que eu não escuto mais. Eu entendo. Eu não ponho pra ouvir. Mas cantando, é como se eu sempre mudasse de opinião. Porra, caraca, boa demais, né? Na hora que você começa a cantar, você, caraca, realmente isso é bom. Yellow Lead Better, cara, aí é sensacional. A gente sempre fecha o show com ela. Ela entra no grupo de baladinha, ou Felipe, ou não? Não chega a ser uma balada, não sei se chegaria. Acho que seria uma calminha, né? Mas não exatamente balada. Balada, normalmente, na minha cabeça, vem uma coisa que tenha um drama romântico, ou alguma coisa assim, mais amorosa. A Yellow Lead Better não é exatamente isso, assim, né? Mas... E, cara, assim, mudando de banda agora, cara, fala pra gente aí como é que a Digital surgiu também. Pô, eu gosto muito dos anos 80 também. Eu já fui no show da Digital, eu tive a oportunidade, acho que fui a um ou a dois. Eu fui na Coordenadas, quando vocês tocaram lá. Né? Sim. Na festa Coordenadas. E eu acho que já fui alguma vez no Calabouço, mas não lembro dessa do Calabouço. Lembro da Coordenadas. Né? Então, assim, é uma homenagem aos anos 80, com tributo, é o quê? São várias bandas, como é que é? A gente faz anos 80 e 90. Só que a gente realmente escolhe as músicas que a gente vai tocar, né? Tipo, não é porque fez sucesso que a gente acaba tocando. A gente nunca quis ser uma banda de baile, sabe? Que você toca de tudo, a ideia é só curtição. A gente tem todo um apreço os timbres das músicas, a qualidade, né? Tipo, os arranjos, tudo. Mas a banda, cara, eu formei ela em 2013, se não me engano, 2012, 2013, junto com o Bruno Sá, que é seu amigo também. Cara, olha só, desculpa te cortar. Eu mandei mensagem pro Bruno. Cobra ele. Tá, que ele não me respondeu, safado. Montei com ele e com o Carlos Losch, toca comigo num tributo a Van Halen também, ele é guitarrista. E a gente fez a banda, tipo, cara, eu quero tocar umas paradas dos anos 80 que ninguém toca e tal, mas, não tem com quem tocar. A gente queria fazer Oingo Boingo, Duran Duran e A-ha. Queria fazer só isso. Muito foda. E a gente falou, beleza, vambora. Cara, a gente tava ali na Praça Vanhagem, aí na mesma hora eu mandei mensagem para 2 amigos, um baixista, um baterista, e falaram, porra, demorou. E, em 5 minutos a banda surgiu. Acabou. A gente foi ensaiar, só que aí, quando a gente foi definir o setlist, a gente viu que, cara, não dá, assim, só Oingo Boingo, Duran Duran e A-ha vai virar meio que um tributo a A-ha com algumas outras coisas. Porque são bandas que não têm tantos sucessos assim
pra tocar. O Duran Duran você vai tocar 4, 5 e o resto a galera não conhece. Mesma coisa no Oingo Boingo. Talvez 3, 4 e o resto da galera já não conhece. Oingo Boingo menos, Você vai ter Just Another Day, Stay, Dead Man's Party, e para algumas pessoas que já conhecem um pouquinho mais, lembram de Sessão da Tarde, você vai ter aí o Weird Science e Not My Slave. Já fui até umas que provavelmente a maioria não conhece. Mas... Eu não conheço, não. Lembra daquele filme Mulher Nota 1000? Feita no computador. Maravilhoso. Exatamente. A trilha sonora é a Weird Science do Oingo Boingo. Eu vou rever esse filme que eu não lembro. Realmente não lembro. É ruim, mas é aquele bom nostálgico de quando você é pré-adolescente. É isso. Sim. Então a gente foi adicionando algumas outras coisas. A gente fez os primeiros shows no Calabouço nas quintas-feiras, né? Tipo, dava, sei lá, 30, 40 pessoas ali e tal. Mas o lance foi crescendo. Aí o Bruno e o Carlos saíram, não estavam muito mais afim de fazer essa onda. Aí entrou o Rafael Martins e o Thiago Zalinski, que estão até hoje. Eles já estão aí há 9 anos, mais ou menos. Foi logo no início. Assim, o Carlos, depois de 1 ano e meio, assim, 2 anos, eles saíram. E aí a gente foi botando essas arestas, né? A música mais atual que a gente toca, acho que é de 98, 99. A gente tem uma que foge do padrão, que é de 78, que é a Because the Night, da Patti Smith, mas que ficou mais famosa aqui com 10,000 Maniacs, acho que foi 1996. Então, quase uma década de 80/90 aí. Sei. E a gente foi se organizando mesmo nessa onda mais synth pop. A gente traz um pop, traz um rock, traz um hard rock também. Acabou também trazendo uma área meio funk melody, meio... Né, você vai ali pro Information Society, W, Stevie B, coisas assim. A gente teve o prazer, a gente fez 4 shows dividindo a noite com W. Caralho. Sério? Caralho, que irado. Muito legal. Foda. O primeiro show foi dessas apostas, assim. O cara falou, pô, cara, vocês querem abrir o show do W de graça? Falou, caraca, porra, de graça, né? Beleza, vambora. Cara, melhor decisão, sabe? Só desse show a gente fez os outros 3 do W. Que foda. E, cara, aí você vai fechando diversos outros eventos, assim. Galera, o show, a galera vai gostando. No meu aniversário de 50 anos, eu quero você no meu evento, não sei o quê. Então, assim, cara, é aquele puta investimento, sabe? E a banda e o próprio William, cara, a galera super, super gente boa, muito tranquila, zero dor de cabeça, sabe? A única coisa é que a gente não toca W no nosso show se a gente tá tocando com eles. Mas quando não é o caso, a gente sempre tem pelo menos uma do W, dá esse carinho, assim. E, cara, foi isso, assim, a gente meio que foi transformando no que a gente é hoje, mais ou menos nessa pegada, assim, não cedendo a repertório, né? Tipo, às vezes a galera pede umas coisas que a gente ouve pra, pô, nada a ver, sabe? Foge muito da nossa dinâmica de show e tal. Sim. A gente tenta, assim como eu falei da Purana, né? Tentar fazer um esquema que faça sentido das músicas. Na digital a gente tenta fazer isso também. A gente não toca um Backstreet Boys, depois um Live, e depois um W, e depois uma Madonna. Tem mais ou menos uma historinha ali contada, né? Eu vou fazer essa onda meio mais dançante, que vai puxar para o funk melody, que vai voltar para o dançante, mas que já é meio pop, e aí eu vou, por exemplo, para um Simply Red, e aí você né? Aí você consegue do Simply Red para um The Police, que vai para um Toto, né? Que do Toto você consegue para o Bon Jovi, do Bon Jovi vai para o Journey. Então, assim, você tem uma linha ali para fazer sentido. Vai sentindo a vibração da música também, né? E vai seguindo conforme... Pô, irado isso, hein, cara? Assim, hoje em dia tu tá fazendo mais show, assim, pela por ano ou digital? Como é que tá? Eu ia até perguntar, complementar aqui a pergunta do 2L, Felipe, e perguntar quantas horas tem o seu dia, cara. Tá ligado? Na verdade é mais fácil perguntar quantas horas eu durmo, né? Pra poder Pode ser também, né? Cara, tá uma época bem difícil, assim, né? Ter um bar de rock no Rio de Janeiro é muito complicado, né? A gente começou, antes de iniciar aqui, a gente estava falando sobre shows que não vêm para o Rio de Janeiro, etc. Mas porque realmente o cenário de rock no Rio é muito mais escasso do que em outros estados. É muito mais difícil, né? E a gente aumentou muito a quantidade de casas de rock no Rio de Janeiro de repente, né? Assim, de repente, assim, né? Uma diferença pequena de anos. Mas, cara, por ano digital, eu diria que é bem equilibrado. Eu já tive meses de, por exemplo, fazer 2 shows com a Purano e 8 com a digital,
mas já teve meses de eu fazer o contrário, 8 com a Purano, 2 com a digital. Sim, entendi. Isso acontece, assim. Pô, só pegar o gancho que tu falou aí, cara, realmente, eu tô pensando aqui, eu penso em ir a algum outro lugar, assim, de, tipo, pra ouvir um rock, tipo, sem ser Por exemplo, a gente tem o Bukowski, né, que é o Botafogo, mas é uma proposta diferente do Calabouço. É uma boate. É uma boate. Né? É uma boate, né? É boate, é. E assim, uma casa que nem o Calabouço, eu nunca fui no Brooks Pub, não sei como é que é lá do Meia. Vai mais ou menos na mesma onda. É um formato mais pub, mas é mais ou menos a mesma onda, assim como o Macaco Caolho também, Botafogo. Entendi. Você tem o Brooks no Recreio, você tem o Bulldog em Jacarepaguá, você tem o TT Garage na Barra, você tem o Jack London na Barra. Na Barra tem algumas opções hoje em dia, né? E além disso, a gente teve, né, quando foi saindo da pandemia, que as pessoas começaram a fazer eventos ao ar livre, vieram os grandes eventos, os Blend Barbecue, né, os eventos. Pode crer, né? Então, começou a ter essa tendência, tanto nesses eventos quanto, por exemplo, em shopping. O Uptown é um lugar que tem sempre show, o Aerotown tem sempre show, tem um lugar no New York City Center, que eu esqueci o nome é tipo uma boate também, que também tem show. Então você foi ver que até o Windsor, o hotel, também tem uma área embaixo que também tem show, e meio que foram por essa onda de rock com as mesmas bandas que tocam em todas as casas. Né? Você também tem uma escassez de bandas que conseguem levar público para os lugares. Né? Você tem uma quantidade pequena. Então essas mesmas bandas tocam de todos os lugares. Então começa a ficar quase que uma concorrência desleal, né? Porque o shopping, o evento e etc. Você vai lá de graça, curtiu 6 bandas naquele dia, que é uma casa de rock, não tem condição de fazer isso, né? Fazer de graça, pagar 6 bandas, etc. Que em vez de eu ter 5, 10 mil pessoas, eu tenho 200. Então, né? Com o mesmo valor de cachê das bandas. Não muda. Ninguém cobra R$50 para tocar no Calabouço e 10 mil para tocar no Blend, entendeu? Então, entendi. Para as casas foi uma coisa bem difícil de se adaptar. Ainda é difícil, né? Se adaptar a essa realidade. Mas é isso, assim. Aí eu fico basicamente entre Purano e Digital, tocando quase todos os lugares do Rio de Janeiro, fora do Rio, etc. Teve muito evento fechado também. E eu tenho também os meus outros projetos que são coisas mais pontuais. São bandas que, assim, não tem esse apelo todo de público, né? Tem o tributo a The Police, eu tenho tributo a Aerosmith, tributo a Van Halen, tributo a Muse. Caralho. São coisas que eu não faço com frequência. Então, assim, também não me dá esse trabalho todo, né? Por exemplo, sei lá, tem projetos desses que eu faço 1, 2 shows no ano só. É uma coisa que rola, é um misto ali de trabalho com prazer profissional, sabe? Sim, gostar muito daquilo, cara, que bom, tô cantando essas músicas que eu tanto gosto, sabe? Pô, irado. Eu ia te perguntar, já pra gente ir caminhando ao final aqui, né? Eu ia te perguntar justamente sobre... Tu gosta muito de The Police, né? E também da carreira solo do Sting. Do Sting. Pô, então, a gente fez um episódio, né, só sobre o show do Sting, e eu e o Agostinho, a gente debateu, né, a gente conversou sobre a carreira do Sting, né. Cara, eu sinceramente, eu consumi muito The Police, sabe, porque eu gosto, mas assim, eu consumi muito mais as clássicas, tá? Você pega ali as 10 músicas mais ouvidas, eu sei tudo, mas é uma banda que, apesar de eu não saber tudo, eu tenho muito apreço. Sabe qual é? Eu gosto demais da sonoridade da banda. E a carreira do Sting, eu não conheço absolutamente nada. Mas eu fui no show, né? E eu fui com só uma música na cabeça, que é If I Ever Lose My Faith in You. Que eu fiquei completamente, assim, apaixonado pela música. Tocou no último show, ela. Sim. Tocou. E eu escuto essa música agora todo dia. Todo dia eu escuto essa música. Então, cara, só pra gente finalizar, como é que surgiu também essa paixão aí, cara, do Poder Polícia, pra gente fechar lá em cima? Quem me convidou para esse projeto foi o Thiago Zalinski. E aí ele vai ficar chateado comigo, porque quando eu entrei, eu falei, cara, eu entro, mas eu faço questão de cantar 2 músicas do Sting. Eu quero cantar Until e Moon Over Bourbon Street. Aí ele falou,
tranquilo. Until só teve no primeiro show. Depois ele nunca mais rolou. Essa música não tá na carreira do Sting, né? Ela é trilha sonora daquele filme Kate and Leopold, com o Hugh Jackman. É uma valsinha de violão com orquestra, só que assim, é um negócio incrível. A Moon Over Burma Street a gente tocou em alguns shows, eu não posso reclamar. Mas é isso, assim, eu gostava muito de The Police. A carreira solo do Sting, cara, eu acho que pouquíssimas pessoas conhecem tudo, porque é muita coisa, é muito CD, né? Mas eu acredito que eu conseguiria fazer aí uma coletânea de umas 20 músicas maravilhosas da carreira solo dele. Ah, sim. Né, que eu gosto, escuto. E o show dele foi um negócio incrível, assim. Foi maravilhoso. Foi. Maravilhoso. Como que, cara, ele tá com 73 anos. Se eu chegar com 53 daquele jeito, eu já tô feliz, é tipo isso. O cara é incrível, assim. Mas aí o Thiago me chamou pra gente fazer isso, a gente montou uma banda que acabou que, acho que a gente fez 2 shows só com essa formação e depois foi mudando e tal, até chegou a formação atual, que já está há algum tempo. Cara, e é basicamente por prazer também, sabe? É uma coisa que a gente gosta de fazer. A gente normalmente faz a dobradinha com o pessoal do Tributo a Tears for Fears, que o público super combina. Então, sim, é verdade. Eu gosto de Tears for Fears, ama The Police e vice-versa. Sim, então foi bem legal e todos os músicos ali são amigos, sabe, se gostam, então rola um super respeito, é muito entrosado. Não, usa o meu microfone, usa o meu não sei o que, sabe, tipo, na 100% paz, sabe, no processo dos shows. E aí foi muito legal porque o pessoal veio com o Tears for Fears Brasil, que é o fã-clube do Tears for Fears, e aí o Luander, que é o presidente, abraçou o projeto. E, cara, bomba, sabe? Vira, tipo, Tears for Fears Fest, com o The Police também, Sting e tal. Cara, ficou muito legal, assim. Irado. E, cara, pra mim, o meu único problema pra cantar, pra fazer os shows do Tributo a The Police, é que eu não posso ter show no dia anterior, nem 2 dias antes, nem 3 dias antes, nem 4 dias antes, porque não dá pra cantar. Porque é muito difícil. Então, assim, é uma região muito aguda, né? O Sting, nossa senhora, tipo... Entendi. É muito agudo. Eu lembro quando eu fiz Vila Lobos, quando era adolescente, eu lembro que tinha um cartaz assim, no Vila Lobos, né, a galera que tinha banda procurando músico e tal. Aí tinha lá, procura-se alguém para Tributo a The Police que cante no tom do Sting. Eu tinha essa observação. Me marcou, assim. Eu falei, cara, mas por quê? Tipo, tem alguma coisa muito específica pra... Caraca, tipo, aí eu fui cantar, falei, puta que, onde é que eu fui me meter? É muito difícil, assim. Enquanto show tá por ano, da digital, né, a gente às vezes faz 2 shows no mesmo dia, é possível, assim. Um The Police não dá, tem todo um preparo, todo um foco pra poder conseguir executar. E banda nacional, tem alguma no coração? Angra. Aí. Amor. E aí eu vou fazer o jabá aí também, que eu sou apaixonado pelo Alegro, né, que eu conheço os caras e tal, né, tipo, já falamos aí do Bruno hoje, mas é uma banda que marcou muito, assim, eu conheci em 1999 e fui seguindo praticamente todos os shows deles, assim, até eles pararem, tava lá no Calabouço quando eles fizeram o último show, então, assim... irado. Maneiro. São 2 bandas nacionais que eu gosto muito. Ô, 2L, me permita aqui mais uma breve pergunta ao Felipe, que, cara, eu acho que a gente tem a oportunidade aqui de usar o Felipe, o conhecimento dele, que a gente vinha falando aqui no off, né, antes de começar a gravar, que você, 2L, tá muito tristinho, né, porque nessa semana que estamos gravando foi anunciado que não vai ter show do Linkin Park aqui no Rio. Calma aí, vou te cortar agora. Contextualiza. Olha só, Filipão, olha só. Eu e a Andressa, só para você ter uma noção, eu e a Andressa nos conhecemos há mais de 20 anos, tá? Nossa proximidade foi com o Linkin Park. A gente se conheceu por causa de Linkin Park, né? E aí, o que acontece? Nós fomos no show ano passado, lá em São Paulo, chorou junto, cantou pra caralho. Vi várias histórias de vocês. Aquilo tudo, né? Aí o que acontece? Pô, sucesso. Bom, aí pouco tempo depois, confirmaram 4 datas do Brasil, sendo elas São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Rio. Hoje, dia 27 de março de 2025, fizeram assim pro Rio. Você, sai. A gente não quer você mais não. Tchau. Porto Alegre, sai. Curitiba entra. Cara,
E aí, como você é do ramo, existe alguma explicação lógica para isso? Rio de Janeiro não dá dinheiro pro rock. Sendo assim, resumindo muito, Rio de Janeiro não dá dinheiro pro rock. Você vai ter, inclusive, produções que trazem os artistas para cá, porque os artistas querem tocar no Rio de Janeiro. Aí ele perde aqui 20, 30, 50 mil reais aqui no Rio de Janeiro e compensa em outra cidade. Sem exagero, assim. O Rio de Janeiro é extremamente caro, com a parte de hotéis, com as próprias casas de show, com os translados, tudo. Extremamente caro e com um público mais fraco do que nos outros estados. Fraco que eu digo de quantidade, né? Sim, sim. Sim. Talvez até por poder aquisitivo mesmo. Como é uma cidade muito cara, às vezes muita gente que gostaria de ir no show, cara, eu amo esse artista, eu só não tenho 600 reais para gastar nesse show. Nossa, entendeu? É isso. Só que, para a conta fechar, com dólar alto, com a casa muito cara, o hotel caro, tudo caro, sim, o ingresso vai ficar caro. Tem que sobrar para alguém, né? Exatamente. Só que o pior de tudo é que normalmente só vai sobrar para a produção local. Para a produção que está trazendo o artista. Porque ele vai ter que, se ele quiser fazer o Rio de Janeiro, ele vai arcar com uma possibilidade de risco assim enorme para fazer aqui. Entendi. Então, assim, e aí você vai para São Paulo, cara, você vai ter toda essa lista de coisas que são muito caras no Rio, lá em São Paulo você vai ter muito mais barato, com mais público. Então, assim, Curitiba também tem uma cena forte de rock, Porto Alegre, Belo Horizonte, você vai ter aí Brasília, e já soube que Bahia também tinha, né, tipo, alguns shows que funcionavam muito bem lá, mas a grande verdade é que o resto do Brasil é sertanejo. É isso. Sim. Então, assim, a gente tem que entender que o rock não dá para fazer isso. A não ser que você consiga um apoio, né, de prefeitura, governo, etc., para tentar subsidiar alguma coisa, mas não faz sentido também. Todo mundo ganhando milhões, o governo ainda tem que botar algum dinheiro, mas sem entrar no meio político. Perfeito. É isso, assim, o Rio de Janeiro não dá dinheiro pro rock. Assim. É triste porque, assim, é uma grande banda e eu tenho certeza que iria lotar aqui, sabe qual é? Assim como o System tá lotado, né? Esgotaram os ingressos na época. Mas o show do Sting que a gente foi não tava lotadão, não sei, posso estar falando merda. Não sei se... Cara, mas teve uma coisa curiosa lá, né? Porque eles venderam a pista VIP, só que a pista VIP era a pista. Isso, teve isso, de fato. Isso. Então, assim, acho que eles conseguiram balancear aí do tipo... fazer a pista inteira com o valor de pista VIP e o resto é arquibancada. Mas estava cheio. Tava. Sim. Eu não faço ideia do castigo do Sting, né? Mas, assim, pode ser que falte ousadia também. Mas é uma ousadia de uma empresa que tem que ter muito lastro financeiro para arcar com esse risco, né, do Rio de Janeiro. Porque, por exemplo, o cara tá fazendo System of a Down, esgotou o quê? Um dia, 2 dias os ingressos? Não, demorou um pouquinho mais. Acho que demorou uma semana aí. Todos os setores, acho. Sendo que a grande maioria dos shows você tem ingresso na porta ainda para vender no dia do show. Sim. Quando é que é o show do System, sabe? Tipo, falta tanto. Né? Então, assim, o cara já esgotou. Então, assim, será que Linkin Park, se fizesse, conseguiria esse efeito, né, da galera abraçar a causa e fazer? Só que, eu não lembro agora quanto é que foi o show do System, o ingresso. Não sei se vocês sabem. Eu paguei 400 e pouco ou 500 e pouco na inteira. Da pista normal? Pista normal. E aí você tá falando, o Engenhão no formato show deve caber o quê? 40 mil pessoas? Ou menos, eu acho. Eu não sei o quanto corta ali de arquibancada, mas tem o gramado, etc. Eu não sei agora. Deve ter umas 30 pessoas aí. Mas é muito diferente do Farmácia Arena, que são, se não me engano, 18.300. Então, assim, é isso. Assim, será que o Linkin Park teria como fazer um Engenhão da vida? Né? Quem está trazendo o Linkin Park tem também dinheiro para bancar os custos do Engenhão, de tudo que atrela, né, a quantidade de staff, de segurança, né, quanto mais gente, mais custo. Né? É verdade. Apesar de você vender mais ingresso, você também tem mais custo, é mais ambulância, é mais isso, mais aquilo outro. Então, assim, tem que saber se teria isso, mas, cara, a realidade, infelizmente, é essa. O Rio de Janeiro, já, ao longo dos anos, já deu muito prejuízo para muitas produtoras, e é isso, não vale o risco, sabe? Entendi. É porque a galera, eu vejo muita galera se perguntando, pô, acabou o show no Rio, não sei o quê.
Tá aí a explicação. Tá aí a explicação. Cancelaram agora o show do Simple Mind, né? Por causa do show da Lady Gaga. Aí tem que entender... se realmente foi o show da Lady Gaga. Foi o show da Lady Gaga? Cai no mesmo dia, é isso? Eu não lembro agora. Cara, era no mesmo dia. Eu acho que nem era no mesmo dia, não. Mas era na mesma semana, se não me engano. Não era isso? Era o show da Lady Gaga dia 4 de maio. 4 ou 3 de maio. Então... assim, existe o fenômeno Madonna, né? Que quando falaram do show da Madonna em Copacabana, quando saiu a data, no mesmo dia, esgotaram todos os Airbnb, hotéis, etc., da região de Copacabana e adjacências. Sim. Então, assim, óbvio que uma produção do tamanho do Simple Minds, acredito eu que já tivessem reservado os hotéis, né? Ninguém vai deixar para a última hora. Sim. Mas, se por acaso não reservaram, se ferraram porque o preço subiu muito. Sim. Ou simplesmente não tem mais hotel. Mas pode ter sido também. Eles disseram que não foi por falta de venda, né? Por questão de logística. Tem a questão de logística também. Se não for no mesmo dia, não sei o quanto isso interferiria, mas você tem toda a parte de apoio de polícia, né, de guarda municipal e etc. Que a gente teve um caso agora, né, que o Eduardo Paes falou que não podia ter um show específico. Esqueci de quem foi. E aí foi remarcado. Foi o Bruno Mars, né? Foi Bruno da eleição. Data da eleição. Por causa das eleições. Então, assim, você tem essas estruturas da cidade, de trânsito, de segurança, etc., que se você está tudo destinado para uma coisa, talvez não tenha como destinar para outra. Então, só que eu também não vejo o show do Simple Minds como um evento tão grande assim, que cause esse impacto todo no local. Mas, enfim, imagino que se estivesse esgotado, o show iria acontecer de qualquer forma, né? Entendi. Pegar um show esgotado e falar, não, cancela, e não vai ter mais, né? Tipo, perde todo esse dinheiro. Então, acredito que as vendas talvez não estivessem o esperado, e aí é mais fácil não arcar com esse risco, diminuir o custo. É isso. Então, com essa mensagem feliz. Tem pergunta aí que eu ficasse tenso aí para responder, que eu não tô muito não. legais. Última pergunta, para a gente encerrar. Quanto show você faz por isso? Cara, varia. Mas assim, eu já tive momentos. Tava até com a agenda aqui aberta, já tive momentos tensos de fazer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que isso, cara? 11, 12, 13 shows em dezembro. Caralho, escravo da música. Caralho. Não, mas por exemplo, teve um fim de semana que foi quinta, sexta, 2 shows na sexta e sábado. Aí teve um outro que teve 2 shows no sábado, então... Mas é meio louco mesmo. Mas não é o ano todo assim, não. Né? Normalmente, dezembro acaba tendo esse volume maior, principalmente com a digital, que aí tem festa de empresa, né? Coisas de fim de ano que costumam chamar. Mas às vezes é um batidão meio insano mesmo. Mas que bom, né? Então, pelo menos que bom. Sim, não estou reclamando de jeito nenhum. Felipe, obrigado pela tua participação, cara. Eu que agradeço. Agradeço demais, cara. Demais. Tá sempre convidado para voltar aqui. Tá? Dia 25 de abril. Convidados para os shows, né? Por favor. Olha só. Se for pedir música estranha, já pede logo antecedência para poder dar tempo. Não. Vou pedir um negócio aqui. Porque olha só. Em abril, o Dois Controles faz 1 ano. Olha aí. Tá? Então é o seguinte. A gente estava programando de fazer a festa do Dois Controles, comemoração do Dois Controles, dia 12. Eu vou soltar essa mensagem aqui para o Agostinho. Normalmente eu não comunico com o Agostinho, tá? Tô curioso o que você vai falar, meu amigo. Mas se por acaso não for para a edição final, já sei que deu treta, mas tudo bem. Tem treta, né? Que é paz e amor. Então, olha só, Agostinho, vamos comemorar no show da Porano 1 ano de Dois Controles, dia 25 de abril. Vamos. Claro que sim. Demorou pra responder pra caralho. Eu adoraria. Mas... Consigo pensar numa desculpa rápida? Não, vamos. Então é isso. Felipe, obrigado, cara. Tá? Pô, eu que agradeço, gente. Foi ótimo o papo. Sempre bem-vindo, tá? Valeu. Galera, Dois Controles ficam por aqui. Até semana que vem. Valeu. É isso. Terminamos por aqui, mas logo a gente volta.
camisa e sem